Olá, vou comentar agora o artigo 71, mas antes disso, vou tentar ilustrar a você uma visão panorâmica do assunto, onde se situa o estudante aí quando ele está lendo o artigo 71 da Lei Complementar 17, tá? Então veja bem, vou colocar aqui na tela uma visão panorâmica da lei. Veja bem, nós estamos aqui com a lei complementar número 17, estamos aqui com a lei complementar número 17 e ela se divide em 4 partes, né? Ela se divide aí, de acordo com o que a própria lei diz, ela se divide em 4 títulos, tá? O primeiro título a gente já viu boa parte dele. Deixa eu colocar aqui para editar. O primeiro título, a gente já viu uma boa parte desse primeiro título, que fala aí sobre a organização da justiça, especificamente no que se refere ao artigo 1º até o artigo 163. Então perceba, doutores, que nós nos situamos dentro do título 1, que fala sobre a organização judiciária. No entanto, tem mais 3 títulos, que é o título 2 da carreira de magistrado, que fala sobre a carreira do magistrado, que vai do artigo 164 ao artigo 385. E temos também os serviços auxiliares da Justiça, que vai do artigo 386 até o artigo 419. E para finalizar a extensão da lei, temos o título 4, que fala aí de regras e normas e disposições finais e transitórias, algumas regrinhas transitórias, tá? Bom, lá no título 1, deixa eu colocar aqui na tela para nós, lá no título 1 existem alguns assuntos que a gente já viu, que vai do artigo 1º até o artigo 163, e alguns assuntos que a gente ainda não viu, tá? Enfim, a organização da justiça, aqui do artigo 1º ao artigo 163, ela se divide aqui em 3 assuntos assim principais, digamos assim, né? Em 3 grandes assuntos principais dentro da organização da justiça. O primeiro, a gente já viu que fala sobre os órgãos, né, no artigo 3º da Lei Complementar 17, que fala também sobre... E nos artigos seguintes, até o artigo 14, existem algumas regras sobre a divisão judiciária, como por exemplo, a gente aprendeu lá, o que a gente aprendeu lá nesses artigos, veja bem, a gente aprendeu o que é comarca, a gente aprendeu o que é termo judiciário, o que é distrito judiciário, o que é primeira entrância, o que é segunda entrância, e etc, e etc. A gente aprendeu várias informações quando estávamos estudando o artigo 1º até o artigo 14, que fala um pouco sobre os órgãos do Poder Judiciário e sobre a divisão judiciária, beleza? Tranquilo, até aqui tudo bem, né? Até aqui tranquilidade. Então, a organização da justiça, ela também tem um segundo assunto principal, que é o assunto que fala sobre a segunda instância, tá? E também tem um terceiro assunto principal, que é o assunto que fala sobre a primeira instância. Então, como nós estamos no artigo 71, atualmente estamos no artigo 71, nós estamos falando de algumas informações sobre a segunda instância ainda. A gente já falou sobre os órgãos, a gente já falou sobre a divisão judiciária, artigo 1º ao 14, a gente já falou várias informações sobre a segunda instância, no entanto, ainda estamos aí vencendo esses artigos do artigo 15 até o artigo 96, né? Nós estamos no 71, estamos quase terminando esse grande assunto que é a segunda instância. No final, quando terminarmos o artigo 96, na verdade aqui é até o artigo 95, tá? Quando terminarmos aqui o artigo 95, vamos iniciar o artigo 96 falando aí de algumas regras mais detalhadas sobre a primeira instância. Na verdade, a gente já sabe o que é segunda instância e qual é a diferença da segunda instância para a primeira instância. A segunda instância é exatamente o Tribunal de Justiça,
que se divide aí em vários órgãos diretivos, órgãos julgadores, tá? A gente também falou um pouco sobre a primeira instância, dizendo que a primeira instância ela compreende exatamente aí os juízes substitutos de carreira, os juízes de direito e os juízes de direito auxiliar. A gente já falou tudo isso. É só para você se situar onde nós nos encontramos no estudo da Lei Complementar 17, quando aqui do artigo 71, né? Aí veja bem alguns exemplos aqui da segunda instância que eu coloquei, ó. Temos, por exemplo, o Tribunal de Justiça, os órgãos administrativos do Tribunal de Justiça, temos os órgãos diretivos, que é o presidente, vice-presidente, corregedor-geral de Justiça, e temos também aqui os órgãos julgadores, né? Os órgãos julgadores temos 9, que é o Tribunal Pleno, o Conselho da Magistratura, Câmaras Reunidas, Câmaras Cíveis, etc. Tudo isso você já sabe. Eu só coloquei aqui como exemplos para você se situar entre o artigo 15 até o artigo 95, nós vamos falar exatamente desses assuntos aqui, ok? Desses assuntos que a gente vai falar. Bom, tranquilo. Então, vou fechar aqui esses exemplos e vou trazer aqui alguns exemplos da primeira instância. Veja bem, a primeira instância, na verdade, ela é formada pelo juiz de direito e juiz de direito auxiliar, conforme a gente já havia comentado. Tranquilo? Então, lembre-se de toda essa estrutura da lei complementar. A estrutura da lei complementar é como que a lei complementar foi dividida didaticamente, né, pelo legislador em 1997. Bom, então nós nos encontramos exatamente nessa parte da lei, ó. Deixa eu fechar aqui esse pedaço. Ó, presta atenção. Aqui é a lei complementar, a gente começou a falar sobre o título 1, terminamos esse grande assunto que vai do artigo 1º até o artigo 14, aprendemos o que é comarca, etc. Depois entramos aqui num segundo assunto principal, que é a segunda instância, e nós estamos vencendo esses artigos ainda. Beleza? Tranquilo? Só para tentar situá-los aí, já tem várias aulas, vários comentários sobre os artigos anteriores, desde o artigo 1º até o artigo 71, então eu achei assim um pouco relevante tentar situar em que local da lei nós nos encontramos, tá? Então, lembrando que essa parte aqui também será estudada algumas informações sobre ela, né? Enfim, quando terminarmos essa parte aqui, nós vamos para esse segundo título, que fala sobre várias características aí do magistrado, como, por exemplo, a nomeação, a promoção, a reversão do magistrado, fala também sobre as prerrogativas do magistrado, a diária, a licença e tudo mais. E temos aqui também um pouquinho sobre as penalidades e sobre a exoneração e etc. Tá? Então, tudo isso são informações que são relevantes para a sua prova. Lá no finalzinho da lei, temos o título 3, que ele é muito importante, esse título 3, porque além de ele cair na prova, ele é um assunto pequeno, né, em comparação a esse e a esse, tá? Então, a gente vai estudar algumas informações aqui no título 3 sobre diretoria do fórum, secretarias do tribunal, diretoria de secretaria, escrivão e outros serviços auxiliares aí, tá? E no final aqui da nossa lei, temos o título 4, que fala algumas coisas assim transitórias, algumas regrinhas finais sobre a lei, como o número de desembargadores, as pessoas que estão obrigadas a obedecer a regra dos vestes talares, né? Se vestir de acordo com o que o Tribunal Pleno ordenar, né? As pessoas que estão obrigadas. A gente vai falar disso no artigo 425 até o artigo 434. Não são todos esses artigos que são importantes, só alguns desses artigos 420 até o 434 que são importantes. Por exemplo, o artigo 428 é relevantíssimo, porque o artigo 428 fixa o número de desembargadores em 26 desembargadores. Enfim, beleza. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. A gente está, lembre-se,
Título 1, Organização Judiciária. Dentro do título 1 temos 3 assuntos principais. Nós estamos aqui no segundo assunto principal, que é a segunda instância. Beleza? Ok, então faço uma pequena pausa. Eu quis trazer esse vídeo apenas para tentar situá-lo em que local didático da lei, em que parte da lei nós nos encontramos no estudo da LC 17 de 97, beleza? Até logo, daqui a pouco eu volto destrinchando aí o artigo 71, que é bastante simples na verdade, tá? Até logo então.